Tá gravando. Tá gravando. Bom, galera, então eu vou começar agora com a percorrer as perguntas que foram enviadas por vocês na aula passada, como resposta à aula passada. E eu já digo assim que eu rearranjei as perguntas em temas, tá, para tentar resumir um pouco, responder elas de maneira mais otimizada. Então, só um pouquinho. Vocês estão ouvindo um bebê chorando? Estamos assim. Espero que talvez eu precise levantar aqui para dar uma ajuda. Vamos ver, espero que não. Bom, a primeira questão é sobre Le Corbusier e a história, né? Muitos de vocês comentaram sobre a importância de ter falado de um contexto histórico, de situar aquele arquiteto ou as questões que ele abordava nessa fase para poder olhar o projeto, né? Foi justamente essa a intenção. Eu acho que é sempre válido entender um objeto fora do seu contexto. Também pode ser uma maneira da gente se aproximar das coisas, mas quando a gente entende ele dentro do contexto, ele fica mais rico. Eu vou pegar um comentário que a Ana Clara fez, assim, que foi... Ela que sentiu, de fato, que pôde compreender não só o projeto, também como a figura de Le Corbusier, que é um personagem que sempre aparece nas aulas da FAO, mas que durante o curso senti falta de uma análise mais profunda de suas obras e pensamentos. Possivelmente, eu consigo entender isso, deve ser muito comentado, como se vocês conhecessem, soubessem, mas ninguém vai lá, para e apresenta. Compreensível, não é fácil apresentar todo mundo, né? Mas esse talvez fosse o personagem que valesse a pena entrar um pouco mais. Mas aí é uma questão de como o Departamento de História e Teoria escolhe organizar os seus conteúdos, tá? Uma coisa para discutir com eles. O que eu posso dizer que eu acho que é importante deixar claro aqui, Ana Clara e colegas, que assim, existe muito mais a ser dito sobre Le Corbusier, então não dá para dizer que ele está resumido ali, é apenas uma fotografia assim, de como ele pode ser entendido. Eu já comentei, ele é um cara assim, intensamente estudado, de longe é o arquiteto mais escrutinado. Ele é um cara que escreveu cartas para a mãe dele durante 60 anos, semanalmente. Todas essas cartas são disponíveis na Fundação Le Corbusier. Então, assim, a vida privada, a vida profissional, a vida artística dele é toda investigada, tem inúmeras teses sobre ele. Então, assim, é isso, né? Imagina um cara desse tamanho, a gente vai lá e fala meia hora sobre ele. Eu ainda deixo o registro importante, assim, é que eu falei principalmente sobre Le Corbusier arquiteto, né? E ele também teve uma frente de pensamento, de atuação na relação com a cidade, projetos para a cidade, ou ideias para a cidade, que foram muito influentes e que assim, acumulam monumentais críticas, especialmente depois da revisão do movimento moderno, lá pela década de 60 em diante. Então, vocês vão cruzar com Le Corbusier, né, com esse outro signo aí, com o sinal de uma espécie de grande vilão das cidades. Vamos falar sobre a influência dele na Carta de Atenas, a setorização, o urbanismo racionalista. Então, assim, a gente nem tocou nesse tema, eu quero deixar registrado que existe, né, tem mais aí dentro desse personagem, tá? Mas que bom que pôde haver uma pequena entrada. Ele é um cara que, se vocês quiserem assistir vídeos no YouTube sobre ele, especialmente se for em inglês ou em espanhol, tem muita coisa boa, tá? Assim, de grandes historiadores falando sobre ele, em português também. Então, quem quiser entrar mais, tem coisa aí para ver, tá? A Rafaela comentou, aí fez uma pergunta mais específica sobre essa questão da Le Corbusier e a história, né? Uma dúvida sobre os 5 pontos da arquitetura. Não entendi porque são, de fato, 5.
E por que são esses 5? Né? Como é que ele escolheu esses 5 pontos? Por que são os mais importantes? Aí, de fato, tem algo aí, Rafaela, que é um pouco arbitrário. Então, acho que para entender a ideia de 5 pontos, primeiro a gente tem que entender que ele foi um propagandista, que é o cara que publicou sobre ideias sobre pintura, ideias sobre arquitetura. Ele editava uma revista com o Ozanfan, né, que gerou o livro dele por uma arquitetura, e ele organizava a produção dele, ele promovia, fazia palestras, ele era uma empáfia incrível, assim, destemido, vendendo o peixe dele o tempo todo. Então, assim, olha que bacana essa ideia de marketing, né? Você diz que a nova arquitetura tem 5 pontos, que seguindo eles a gente vai chegar próximo dela. Quer dizer, você dá uma espécie de receita. Não estou dizendo que nem que ele propunha que a arquitetura moderna fosse resumida aos 5 pontos, nem que a gente tenha que entender ela como receita. Mas facilita, né? Lembrar, e quando a gente tem ideias organizadas desse modo. Vocês devem conhecer, assim, sei lá, o 5S do cuidado do bebê. Assim, eu estou com esse tema aí, né? O swing, o shake, não sei o que. Então os caras vão lá e fazem uma embalagem fácil de comunicar. Então, primeira coisa é isso, 5 pontos estão nesse contexto, né, de comunicação, uma ideia de comunicação. Agora, tem algo de arbitrário neles, só para você entender, antes eles eram 6. A primeira versão, ele falava de 6 pontos da arquitetura. O 6º ponto seria a eliminação do telhado, ou da cornija, né, do friso superior da arquitetura. Eu não sei bem se é o telhado ou é só a cornija, mas se trata de uma eliminação da cobertura, e depois ele entende que isso está embutido já na ideia de terraço-jardim, e tira o 6º ponto. Né? Agora, se a gente quiser olhar com eles com atenção, a gente vai ver que eles poderiam, de fato, não é totalmente arbitrário. A gente poderia falar de 4 pontos essenciais ali. Essenciais porque falam de coisas específicas. Né? O primeiro seria os pilotins, que é a relação do edifício com o solo. Né? O terraço-jardim, que é outro ponto, fala da relação do edifício com o céu, ou com o teto, com a cobertura. Né? São 2 partes importantes do edifício, a base e a cobertura. E aí depois, a ideia de planta livre fala das paredes no interior, portanto, da divisão do espaço. E a ideia de falar fachada livre fala sobre as paredes, mas no invólucro. E aí a fachada livre, ela tem aquela questão dela poder ser substituída por vidro, você poder mudar a forma da abertura. Então não é necessariamente a posição da fachada, mas a forma das aberturas dentro da fachada. Né? Então nenhum desses 4 pontos se reduz aos outros. O que falta entre esses 4 aí para formar o 5? É a janela horizontal. A janela horizontal poderia estar embutida dentro de fachada livre, né? Mas ele destaca especificamente esse ponto, porque ele quer vender o peixe da janela horizontal. Então, assim, tem algo de arbitrário aí na escolha desses 5 pontos, mas se a gente olhar com atenção, pelo menos 4 deles não são totalmente arbitrários. Você trata de partes importantes do edifício. E bem, espero ter respondido. Quando a gente passar mais adiante e falar sobre o esquema dominó, eu vou voltar aos 4 pontos, tá? Aos 5 pontos da arquitetura. Bom, depois a Ana Rafaela também pergunta, outra dúvida, por que a horizontalidade é a ênfase? Por que favorecer acentuar a horizontalidade em relação à verticalidade? Né? É interessante essa pergunta, porque a gente descreve, né, que tem um destaque na horizontalidade, mas não fala por que isso e não outra coisa. Então, eu não tenho uma resposta na ponta da língua sobre isso que possa ser definitivo, que tenha muita, digamos, base em estudos, tá? Mas certamente isso está discutido e avaliado e analisado por historiadores da arte da arquitetura. Esse é o tipo de pergunta que gera uma tese. Né?
é a relação entre uma certa visão de mundo que emergia naquele momento e uma opção estética. Tem famosas teses que tratam nesse tipo de avaliação. O Panofsky tem uma tese sobre o raciocínio escolástico e a construção dos contrafortes nas igrejas medievais, uma questão de sustentação e apoio. Então, é uma relação entre o modo de pensar e o modo de criar formas, né? Então, assim, nesse sentido, eu poderia até chutar que, se a gente for fazer uma investigação sobre porquê da horizontalidade e não verticalidade, a gente vai encontrar respostas associando questões da emergência da modernidade, como os deslocamentos no território, né, a presença do carro, do trem, né, que são coisas, são instrumentos que permitem a gente se deslocar horizontalmente, começa a ver o mundo se movendo, né, e apontando na direção do horizonte, enquanto que antes, né, os deslocamentos não eram tão facilitados e nem tão rápidos, e você passava a vida inteira dentro da mesma cidade, você erguia um edifício, ele ficava lá apoiado contra o solo, naquela mesma posição, né? Então, assim, eu acho que tem possivelmente alguma coisa relacionada a isso, e talvez também algo relacionado às técnicas de construção, ou seja, quando você não tem a possibilidade de criar vigas horizontais que vençam vãos, você tem que criar vãos pequenos. Portanto, as formas, você tende a ver o empilhamento de paredes, ou de colunas, ou de trechos de paredes, verticalmente, assim, um do lado do outro. Isso cria um ritmo vertical presente nas construções, que é atenuado pela repetição deles. Aí você pode fazer a forma horizontal, ou por algum friso horizontal, né? Mas, assim, seria na arquitetura, nas construções tradicionais, impossível você não ter o empilhamento vertical de elementos para poder erguer o edifício. Agora, quando você começa a ter uma viga de concreto armado e você consegue afastar esses elementos e botar a laje em balanço, né, você começa a poder ter a ênfase horizontal. E aí é um prato cheio para quem quer inventar um novo sistema estético. Né? Então, olha, agora a gente pode fazer isso, então vamos revolucionar aquilo que a gente não podia fazer antes, agora a gente vai fazer, e essa vai ser a marca da nova arquitetura. Então, talvez tenha alguma coisa também nessa direção. Uma viabilidade técnica de outras formas. Tá? Mas eu reitero, são quase que chutes meus sobre esse ponto. Assim. Mas eu acho que é uma boa pergunta. Né? Se quiser, certamente, você vai ler desde os promotores da arquitetura moderna, Gideon, Bruno Zev, até os críticos historiadores mais tardios, Colin Rowe, você vai lá encontrar discussões sobre isso, certamente, é fato. Tá? Então, se persistir o interesse, fica a sugestão. Bom, depois o Miguel fez uma pergunta sobre história e projeto, né? Falou sobre um comentário, na verdade, a importância, né, do estudo da história da arquitetura como base para o processo de projeto, e disse que ficou pensando, né, que nos dias de hoje não há essa preocupação de se você se estabelecer relações com a história de maneira que as pessoas consigam relacionar os projetos com aquilo que a cultura traz. E, assim, aí o comentário que eu tenho a fazer, acho que é muito interessante perceber que existe essa relação entre o conhecimento da arquitetura que existia e a prática corrente da arquitetura. Né? Então, é uma ideia de que conhecer a história é um conhecimento prático, pode ser fonte de conhecimento para uma atuação presente, né? Não é só uma questão de interesse, curiosidade de historiador. E claro, se você verificar como que a arquitetura é concebida, você vai ver que a gente vive repetindo soluções. E não só na arquitetura, todas as artes. Não tem quem não aprenda música
e que não vá lá e fazer tira a música de outro artista e faz a versão e aprende a tocar com outro, né? Portanto, assim, é muito corrente. Então, achar que a gente vai tirar tudo da nossa cachola, que não vai repetir nada do passado, é um pouco de ingenuidade. Agora, então, assim, sim, conhecer história, conhecer precedentes é importante para a prática sempre, né? Mas, claro, que você pode ter mais ou menos ênfase nessa recuperação de ideias do passado, né? Tem diferentes maneiras de se relacionar com o passado. E aí eu queria fazer um comentário, assim, que eu acho que é uma complementação à aula. Primeiro que lembrar que Le Corbusier buscou estabelecer relações com o passado, especialmente elegendo o passado clássico, tá? Portanto, um passado assim, com âncora lá na Grécia, né? O classicismo é isso. Né? E por quê? Né? Porque ali tem ideias que são transcendentes, historicamente transcendentes. A gente fala assim, a geometria. Vamos pensar nisso, né? As formas geométricas, as proporções. Cara, um triângulo vai ser um triângulo em qualquer lugar do universo. Um quadrado vai ser um quadrado em qualquer ponto da história, em qualquer ponto do planeta. Né? Você vai ver os geoglifos que estão lá na Amazônia, encontrados, e alguns deles aterrados pelos desmatamentos, né? Feito por indígenas, milhares de anos atrás, está lá, forma quadrada. Então tem algo de transcendente nas formas geométricas e em algumas ideias que nascem lá na Grécia, né? Tem essa importância. Uma das questões do passado clássico é isso, essa transcendência. Né? Então ele usa isso, ele diz, olha, se valeu lá, pode valer aqui. Né? São formas ideais. Então essa é a relação. Não é uma relação de aparência. Veja bem, a gente não olha para Vila Stein e vê a imagem de uma arquitetura histórica. A gente não olha para ela e descobre, clássico. Precisa o cara fazer o traçado regulador, precisa o Colin Rowe fazer o estudo lá, identificar que ele usou o esquema do paládio, as proporções. Isso não está evidente. Por que eu coloco isso? Porque outra maneira de se relacionar com o passado seria através dos historicismos, que era justamente o que era corrente na arquitetura academicista do início do século, do final do século XIX. Vou fazer uma arquitetura ao estilo barroco, ao estilo gótico, ao estilo neogótico. E aí você faz a mesma caixa interna e reveste ela com os pastiches correspondentes àquele estilo. E você cria uma imagem de arquitetura, o neoclássico, o gótico. Né? Isso é uma caricatura que eu estou fazendo do que era o historicismo, né, no século XIX e no século XX. Então, Le Corbusier se afasta disso, portanto, ele vai à história com uma certa maneira de olhar para ela. Né? Então, é interessante ver que não tem uma maneira de se aproximar dessa história, viu, Miguel? Então, assim, colocando isso, aí eu volto para a sua pergunta, que você coloca lá assim, a importância das pessoas se relacionarem, identificarem traços da história na arquitetura. Muitas vezes, a nossa aproximação com o conhecimento histórico da arquitetura, para fazer um projeto, não vai implicar no reconhecimento de traços de outra arquitetura na nossa arquitetura. Existem inúmeros casos em que, assim, o Le Corbusier é um bastante conhecido, em que você vai ao passado, aprende com assim, a configuração, com o tipo de arranjo espacial, com a maneira do edifício se relacionar com o solo, e aí você aprende com isso e faz a sua versão daquilo, transforma, revisita, reintegra, e as pessoas não identificam essa relação imediatamente. Um exemplo, talvez importante, que fica dentro do esquema da nossa aula, ainda dentro de Le Corbusier, é o Immeuble Villa, aquele edifício que eu mostrei, que era feito por apartamentos que tinham grandes vazios acoplados a eles. Né?
o Le Corbusier fala com todas as letras, olha, isso é a ideia, para esse projeto aqui, veio de uma visita que eu fiz a um mosteiro no interior da Itália, em que você tinha, assim, além do claustro, o jardim para todos os monges passearem, cada cela, cada unidade habitacional do monge tinha o próprio jardim, o jardim só dele. E então lá ele podia ter a hortinha dele, era privada, e ela olhava para a paisagem. Então, ao mesmo tempo que existia uma possibilidade de um espaço coletivo e de um sistema de vida que dependia da coletividade, no caso do mosteiro era a produção de alimentos e tal, existia a possibilidade de um espaço externo próprio e individual para cada cela, para cada unidade. Então, por que um apartamento não pode ter isso? Então o cara recupera essa ideia, né, de um mosteiro cartusiano e assim, 20 anos, 15 anos depois, põe no projeto dele sem que a gente veja a aparência daquilo. Né? Então, olha que maneira interessante de abordar a história, que não é através da imagem daquele edifício. Né? Então, assim, dito isso, eu não estou fazendo uma defesa necessária dessa maneira em relação a você imitar a aparência de outros edifícios. Existem, assim, a pós-modernidade arquitetônica fez muito isso, né? Imitava a imagem de outro edifício, trazia elementos visuais, signos de outras arquiteturas, dizendo a minha também pode parecer a do passado. Muitas coisas horríveis, né, vieram por conta disso, mas existem arquitetos que fazem isso bem. Né? Então, também não estou demonizando a ideia da referência à imagem de uma arquitetura do passado. É só incrementando assim, o pensamento sobre como a gente pode se relacionar com o passado. Né? Então, eu acho que ao longo dessas aulas a gente vai ter assim, mais algumas pistas nesse sentido. Bom, vamos avançar. Natália fez uma pergunta sobre assim, como que... Desculpa, antes de eu seguir, alguém tem alguma questão? Tá ok? Posso andar? Vamos lá. Se quiser, interrompe aqui no chat que eu estou vendo ele, tá? Bom, a Natália fez uma pergunta sobre como os projetos se relacionavam com o espaço. E aí ela fala sobre com o espaço externo, como é que o volume se encaixa no espaço. Eu entendi, Natália, que você estava falando do contexto. Que a gente falou do edifício no lote, mas assim, e o resto do mundo? E o contexto? Era isso, né? Bom, então acho que é importante primeiro assim, pegar esse vocabulário, né? O contexto é uma palavra importante, contexto. Você tem arquiteturas contextualistas, né, que querem justamente fazer referências e dialogar com o seu contexto. Então esse é o termo. Né? E também a gente pode falar da ideia de implantação. Né? Vamos lá. Que tipos de resposta ao contexto pode haver? Né? Ou ao entorno? A gente pode falar assim, a resposta de um projeto ao entorno ela pode ser manifestada na implantação, que é a posição do edifício no sítio. Né? Onde ele está. Está próximo da entrada, está longe da entrada, está lá no fundo. Também se ele está alinhado com as bordas do terreno, se ele está girado, como ele está orientado. Né? Em relação à posição dele no solo. A gente também pode falar que a resposta contextual se dá na relação do volume com as pré-existências ambientais. E esse termo também é um termo legal de ter na mão, assim, pré-existência ambiental. Que são elas? Né? A topografia, a forma do solo, a presença da vegetação, as vistas, né? Você tem uma paisagem apontando para um lado, ela pré-existe a existência do nosso edifício lá. E também aos edifícios circundantes, como é que a massa construída está colocada lá. Então, a resposta do nosso projeto, do projeto Le Corbusier, diz respeito a como é que o volume dele se relaciona com isso tudo. Né? Para onde ele se orienta, para onde ele olha, se ele é alto, se ele é baixo. Né? E a gente também ainda pode falar de uma questão de direcionamento e movimento no espaço. Então, assim, aonde que eu identifico a entrada, por onde que a minha
por onde eu me desloco até chegar a ele, né? Então o tratamento do espaço aberto e o posicionamento dos acessos dentro do edifício, né? Pensando no que a gente vai percorrer. Além, claro, das visadas, né? Como é que eu olho para lá e para cá. Tudo isso são questões que tratam da resposta ao contexto. Então, aí você perguntou, como é que Le Corbusier se encaixa, né? Bom, de várias maneiras. O projeto que a gente viu, ele é um terreno longo, ele posiciona o edifício no meio do terreno, dividindo o terreno em dois. É uma resposta bem consciente, né? Metade mais pública, que a gente se aproxima e vê aquela grande, né, aquela entrada grandiosa, e nos fundos, na Vila Stein, você tem aquele jardim para onde a casa se abre. Né? E aí você tem lá o pomar, você tem a possibilidade de viver o terrenão. Né? Então, essa é uma resposta ao contexto, não pensada sobre isso. Né? Mas a gente está falando aqui de um contexto muito pouco construído, tinha só uma casa do lado e tal. Se a gente for olhar em outros projetos, Natália, você vai ver, tem alguns projetos urbanos dessa época. Um é a Maison Cook, em Paris, o ateliê para o Ozanfan, que era o colega pintor dele, e também a Vila La Roche. Todos são edifícios que estão na malha urbana de Paris e que estão lá encaixados na configuração da quadra, né, respondendo às legislação, mas também respondendo a uma tentativa de continuidade com o contexto existente. Eu vou compartilhar a tela aqui e tentar mostrar eles rapidamente para vocês. Tá? Vamos lá. Apresentar uma janela. Então, vou mostrar alguns projetos. Eu vou começar pelos projetos que eu comentei. Vocês estão vendo aqui... Estão vendo aqui o Ateliê Ozanfan? Sim. Eu vou puxar aqui do Google sem fazer grande incursão nisso. Eu abri aqui, botei Ateliê Ozanfan no Google. Está vendo aqui o edifício? Ele está num cantinho, né? De um lado tem um terreno que parece que está livre, na verdade é porque estava vago aquele lote, mas esse terreno teria construções em seguida. E à direita a gente não vê o vizinho, porque tem uma árvore cobrindo. Inclusive, eu até suspeito que essa árvore tenha sido uma inserção a posteriori, tipo uma Photoshop antiga, eliminando o vizinho. Ele quer mostrar só o edifício dele. Né? Mas se a gente pegar esse edifício hoje e fizer uma visita lá em Paris, o que a gente vai identificar aqui? Que ele está totalmente encaixado no volume da quadra. O edifício é esse aqui da esquerda. Ele teve modificações, acabou, né, tiraram a cobertura lá. Está no alinhamento, né, o próprio vizinho até fez um diálogo, isso aqui é posterior, provavelmente um diálogo com a casa de Le Corbusier, que é seu vizinho. Se a gente olhar para o interior dessa rua aqui, eu não consigo entrar lá no Google, não tem Street View. Mas se a gente olhar para o interior dessa rua, ó, ela vem, a fachada vem e para justamente nessa esquina aqui e faz uma espécie de cotovelo. E o terreninho que o Ozanfan conseguiu, ele é uma nesga aqui, esse quadradinho e tem um pouquinho mais profundo, esse ele é muito apertado. E a solução dada foi puxar no alinhamento e preencher a quadra, e fazer a esquina e marcar a entrada daqui. Ou seja, uma relação totalmente ligada ao contexto urbano. Então, uma maneira de relacionar volumes com contexto que aparece na obra de Le Corbusier é essa. E às vezes isso não é lembrado. Outro projeto, a Vila Cook, também em Paris. Ela está na frente, está próximo de um parque, na frente de um terreno com vistas aqui. Aqui é onde é o Bois de Boulogne. É onde acontece o Roland Garros, aquele campeonato de tênis famoso. Curiosidade. A Vila Cook está aqui, ó. É esse lote aqui. Né? E ela está alinhada com o vizinho, seguindo o padrão da rua, seguindo a legislação, alinhado frente fundos e
e gabaritos. Ou seja, totalmente inserido no contexto urbano. Ai, gente. Fazendo parte da malha do tecido construído. Se a gente largar o bonequinho lá, vai ver. E aí você já tem vizinhos aqui mais modernos, que são posteriores e tal, também fazendo referência. Né? Essa aqui é a Vila Cook. E aí, só para voltar na questão da horizontalidade, ui, gente, desculpa, que a Rafaela comentou, vou botar aqui, ó, janelas horizontais, janelas horizontais, janelas horizontais, né? Olha como é que é a arquitetura tradicional. Janelas verticais, 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 verticais. Né? A gente tem uma mudança de sentido aqui. Né? Então, aquilo que eu disse, ó, uma possibilidade técnica viabilizando uma mudança de forma. Né? Inclusive, um comentário que eu esqueci de falar anteriormente é sobre um famoso debate histórico que houve na época, pelo jornal, entre Le Corbusier e seu antigo empregador e mestre, o Auguste Perret. Perret defendia a janela vertical, a tradição, assim, uso do concreto armado, técnico e tal, mas, assim, nas formas tradicionais da arquitetura. E Le Corbusier dizia, não, rompamos com elas. Então, a defesa da janela vertical e da horizontal, né, cada um fazendo a sua, nos jornais da época. Inclusive, tem artigos comentando essa querela, assim, onde talvez a Rafaela possa descobrir respostas sobre a ênfase na horizontalidade. Se quiser, me pede que eu passo. Eu tenho link para esse artigo aí. Voltando, então essa aqui é Maison Cook, ó, totalmente encaixada no contexto. Né? Vila La Roche, projeto feito para o primo dele, que era sócio, e para o Michel La Roche, que era um colecionador de arte. É um contexto mais peculiar, ele está um contexto que é no miolo de quadra, né? No arrondissement 16 aqui de Paris, chique. Ele conseguiu esse tipo de terreno, uma colocação muito peculiar, ó, a ocupação periférica da quadra pelos edifícios, e aí tem um miolo. Algumas dessas quadras têm esses miolos. Você entra aqui por uma rua, chega lá, tem um cul-de-sac, que é uma rua sem saída com um espaço para você manobrar, né? E aí alguns lotes periféricos, né, são divididos e tem ocupação no fundo. E você acessa pelo interior da quadra. E o lote ocupado aqui pelo projeto Le Corbusier é esse L aqui, ó. Tem um pedaço aqui à esquerda e tem outro aqui. Eram duas casas, né, são divididas. Hoje lá funciona a Fundação Le Corbusier. Né? Então ele teve totalmente que se adaptar às condições do lote urbano. Né? Será que eu não consigo entrar lá? Não consigo. Vou tentar entrar dentro da casa. Não. Entrei em outro edifício. Não, essa aqui é a cobertura do edifício. Bom, eu queria apresentar para vocês, vou botar aqui. Vila La Roche, a gente vai... É isso aqui, quando você entra, vem lá no fundo, você tem no eixo da rua de entrada do cul-de-sac, tem esse volume aqui, que é o volume da sala, que inclusive está sob pilotis. Esse dá para ver aqui. Esse aqui é o pilotis. E aí, é um comentário que eu acho que é importante deixar registrado aqui para a Natália, que é o seguinte, talvez ela já tenha sacado isso, que a relação com o exterior nessas casas, ela não é uma relação qualquer. Assim, vamos lá, se eu fosse fazer uma casa hoje, num terrenão daqueles, eu ia ter continuidade entre a grama de fora e o interior da sala, né, para poder deslizar para dentro, para fora, porque eu quero botar o pé na grama. Eu estou indo para longe da cidade para poder andar de pé no chão. Né? As casas de Le Corbusier não tem isso. Todas elas estão separadas do solo. Elas, assim, o pilotis da Maison La Roche, o primeiro pilotis que ele construiu, é onde estacionaria os carros. E daqui você não sai da casa para ir brincar no jardim. Toda ela se desenvolve lá dentro. O jardim está no terraço. E ele é pavimentado, tem uma outra
vegetação, assim, é limpinho. O pé do Le Corbusier é limpo aqui. Né? Não é para botar o pé na terra. Né? E essa é uma escolha de projeto, que pode ser uma escolha muito boa em muitas situações, mesmo para quem gosta de pé na terra. Mas, assim, não cabe a gente também, eu acho que, pelo menos nesse momento, julgar e avaliar, é entender. Para eles, nesses projetos era isso, você está separado, né, e você se relaciona com a paisagem e com a natureza de outra maneira, você olha para ela, olha a distância. Né? Então, assim, eu vou agora passar para outro registro difícil de dizer, que é a famosa Vila Savoy. Também na periferia de Paris, também aí um pouco mais longe que a Vila Stein, também próximo do Sena. Né? Então, primeiro, assim, o terreno era maior, acho que ele foi dividido, e hoje o que resta? É um bosque aqui ao redor e o edifício quadrado colocado num gramadão, um gramado. Né? O que acontece aqui nesse jardim de especial? Nada. Assim, acesso, né? E você se quiser pode descer, brincar, correr, mas assim, não tem trabalho de paisagismo específico aqui, é muito, assim, todo o investimento está no edifício, e o edifício, de fato, ele é como se fosse uma caixa pousada num mar de verde. É claro que ele era maior, esse mar de verde, antes, e tem essas questões, mas eu estou dizendo que ele era maior, mas eu não tenho certeza absoluta. Tá? Pode até ser que o terreno originalmente era desse tamanho. Mas, de todo modo, você não vê nenhuma foto, nem nos registros dele, tal, que aponte para outra coisa no seu entorno que não seja essa mata de vegetação. Né? Então, assim, até a gente pode fazer analogia, parece uma espécie de transatlântico, de barco, de navio, que está navegando nesse mar de verde aqui. E eu não desço lá embaixo. Eu vivo a casa nos pavimentos erguidos aqui. E acesso à natureza pela vista, pelas grandes janelas, pela contemplação. Né? Então, assim, esse é o registro da relação contextual, muitas vezes, de Le Corbusier. Mas nem sempre é isso aqui que a gente vê. Nem sempre é isso aqui, assim, o edifício solto no espaço. Né? Muitas vezes você está lá, como eu mostrei antes, associado com o tecido construído da cidade. Tá? Então é importante, espero ter respondido a questão da Natália, e assim, já apresentando a Vila Savoy aqui, convido vocês a fazer, se gostaram, querem entender um pouco mais da Corbusier, tem inúmeros análises e apresentações desse projeto, passeios na internet. Tá? Peguem um youtuber assim, com mais de 35 anos, tá? Que tem muito estudante de arquitetura que vai lá e faz a apresentação como se fosse historiador da arquitetura. Recomendo, assim, gente com um pouco mais de experiência. Mas tá valendo também. Né? Todas as imagens também são válidas. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar. Aí a Laura fez uma pergunta aqui. Se as janelas pode ser para balancear. Pode ser para equilibrar, né? Assim, elas são mais verticais, você põe as janelas horizontais, quer dizer, isso acontece, mas a gente acabou de ver o projeto da Vila Savoy, né, em que você tem um edifício que ele é mais horizontal, e aí acentua a horizontalidade com a janela horizontal. Então, assim, o elemento janela horizontal estava presente no repertório dele. E eu vou falar um pouco mais sobre isso em seguida, porque é a pergunta é uma pergunta que tem mais adiante, não lembro quem fez, mas já vamos chegar lá. Vamos lá, eu vou tentar andar mais rápido aqui. Natália perguntou, existe alguma explicação para os pavimentos serem ordenados da forma que foram? Você ainda coloca, Natália, sobre a cozinha normalmente ficar no térreo. Eu não sei se eu concordo com você que a cozinha normalmente fica no térreo, na nossa cultura. Tem cozinhas em tudo que é lugares, mas vamos tentar entender um pouco melhor essa relação espaço-uso. E aí que eu vou entrar numa série de perguntas sobre a relação espaço-uso. Tá? Primeiro, no caso da Vila
Stein, a organização é bem simples, se a gente parar para pensar. E eu vou sugerir a gente entender essa organização a partir de 3 grandes setores, que são recorrentes em residências, e que a gente pode, inclusive, passar a usar eles como um vocabulário para entender o uso nos próximos projetos. Que setores são esses? Setor de serviços, setor social e setor íntimo. Normalmente a gente fala na casa a partir dessa divisão aí, assim, para simplificar. Então, o que são serviços? A área de serviço, garagem, alguns depósitos, quarto para, no caso da Vila Stein, quarto para secar roupa, quarto para lavar roupa, quarto dos empregados, a gente está falando de uma família, né, que tinha esse tipo de vida. Quarto da sala das caldeiras, onde vai esquentar, onde vai se gerar calor para casa e tal. O que é setor social? Aonde vão as visitas? É basicamente a sala. Sala de estar, sala de jantar, sala de visita, que muitas vezes pode estar associado à cozinha. E a cozinha, muitas vezes, é um elemento ali, um espaço que tradicionalmente fica no setor de serviço, no sentido, porque é ali que se produz comida. Antigamente se matava a bicha, mata a galinha para conseguir cozinhar ela. Então é um setor assim mais, vamos lá, sujo, né? Onde acontecem coisas que você quer deixar guardadas, né? Também tem a questão de funcionários, eventualmente, então muitas vezes faz parte dos serviços, mas também pode estar associado à zona social, porque você, da cozinha, vai querer chegar na sala onde se janta, onde se come, e a comida, né, e a refeição também é um evento social. Então, muitas vezes, a cozinha está na articulação entre um e outro. Em algumas residências, assim, contemporaneamente, né, é muito mais comum do que era antigamente, a gente vê a cozinha totalmente integrada à parte social. Se eu fizesse uma reforma na minha casa, cozinha seria na sala, junto com a sala. Né? Então, ela está entre uma coisa e outra. Né? Mas social é onde vai a visita. Vamos pensar assim. Né? A tia foi lá visitar em casa, anda a sala. Eu estou dando aula aí. Depois, zona íntima. É onde a visita não vai. Os quartos, o quarto onde você guarda suas roupas, você troca, closet, se tiver, banheiros íntimos, suítes. Né? Então tem uma questão de território, de domínio, de uso da casa. Tá? Como é que é na Vila Stein? O pavimento térreo é basicamente serviços. Garagem, boiler, quarto de secar roupa, rouparia, quarto de empregados, etc. Exceto por aquela parte do hall de entrada, que faz parte da zona social. Por ali você entra e chega, né? Ali que a visita se impressiona com a sua casa. Então essa parte ali é da zona social. Aí você ascende ao piano nobile, e aí ele é praticamente todo social, exceto pela parte da cozinha, que é uma zona de serviços que está conectada com a zona social, porque vai servir as comidas. Né? Então, a relação da cozinha com a parte, o setor social da casa, diz respeito a esse propósito da cozinha, que é de chegar rápido ali com o prato. Né? De poder atender. No pavimento superior, né, o segundo pavimento, acima do piano nobre, a gente tem os quartos. Portanto, é um pavimento inteiro de setor íntimo. Lá você tem banheiros, lá você tem, inclusive, um banheiro que pode ser acessado por visitas, né, ele não tem nenhum lavabo ali dentro, se eu não me engano, no piano nobre, mas ele está acessado pelo corredor, você sobe pela escada, não precisa entrar nos quartos, nos banheiros, né? E aí você tem os 3 quartos, são quartos grandes, né? Então é íntimo, não é só setor dos dormitórios, é íntimo porque dentro dos quartos você tem pequenos escritórios, você tem
né, zonas de permanência, como se fosse um pequeno apartamento, assim. Claro, porque eram diferentes famílias vivendo, né? Você tinha um casal aí, mais uma senhora, então você quer intimidade, você tem uma espécie de espaço dentro do seu quarto. Esse é o setor íntimo. E lá em cima, na cobertura, você tem outros quartos que são de hóspedes, portanto, também em setores íntimos, né? Mas você também ali tem a sauna e o terraço, que é uma espécie de segundo social, né? E os quartos de hóspedes, eles estão associados a esse social e não ao íntimo dos moradores da casa. Então, você já entende assim que a partir nos 2 pavimentos de cima é onde se dorme, onde, né, você tem essa vida mais quieta, exceto pela cobertura, onde é possível acessar. Né? Mas, de todo modo, você só chega lá em cima se você se sente autorizado a entrar naquela pequena porta que dá na circulação vertical da escada enclausurada. Porque se você é uma pessoa que foi convidada a chegar e não é íntimo da casa, você vai circular só na zona social que é a mais aberta. Né? Então esse é um pouco do arranjo da casa. E a gente vai ver isso acontecendo na casa de hoje, vai ter isso também. De certo modo, a gente vai conseguir ver direitinho esses 3 setores. Assim, tá? Bom, não sei se está respondida a questão, Natália. Então, professor, rapidinho, só para não atrasar. Mas, assim, o que eu quis dizer é mais com relação a, por exemplo, você tem uma entrada de empregada na fachada, só que você faz, tipo assim, em termos de praticidade, você faz ela descer, subir, porque a cozinha fica lá em cima, e aí você tem, talvez, os quartos lá em cima, e aí a questão de praticidade, pelo menos, foge um pouco para mim. Entendi. Tá. Primeiro, a gente não sabe se era empregada ou empregador, ou se eram os, né? E nem sabe se aquele ingresso era apenas para empregados. É acesso de serviço, ele é íntimo. Inclusive, eu acho que foi o Iago que comentou, o Rodrigo, não lembro quem comentou, fez uma pergunta, foi o Renan, sobre assim, achou que aquela segunda entrada, aquela de serviço, seria mais utilizada, porque afinal ela dá acesso a todos os pavimentos e tal, né, e que aquela especial, a entrada social, seria só para visitas. A gente vai poder discutir um pouco isso. Mas sim, a gente nota, você tem razão, tem uma separação entre o espaço da cozinha, que é muito generosa, né, grande, e todo aquele espaço lá embaixo, que ainda é maior ainda, onde você tem, além dos quartos, tem caldeira, limpeza e tal. Bom, é isso. É um pouco quem estiver trabalhando na cozinha vai estar trabalhando na cozinha, quem estiver trabalhando lá embaixo vai estar trabalhando lá embaixo. Muito provavelmente no dia a dia da casa, a gente não sabe, nós não vivemos isso, não sabemos com detalhes isso, quer dizer, talvez se saiba, mas eu não sei quantos empregados havia e tal, mas muito provavelmente a gente que só cozinhava lá. Né? Passava o dia inteiro na cozinha cozinhando. Assim. Então a gente está falando de uma casa grande e os deslocamentos são grandes, são inevitáveis. A gente vai ver na casa de hoje, também tem algo assim, mas a gente na aula vai ter uma referência sobre a praticidade do espaço doméstico. E vai dar para entender um pouco também onde que a Vila Stein está se situando. Aqui. Eu já digo de saída que é uma vila burguesona, né? Uma vila da alta sociedade parisiense, os americanos na alta sociedade parisiense. Recepções, né? Provavelmente uma casa para impressionar, uma casa grandona. Então, provavelmente lá embaixo é mais de um empregado, e assim. É isso. Deixa eu ver uma pergunta que o Renan faz aqui. Sobre a escolha da materialidade. Né? Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, tá? E depois a Casa Jaú a gente vai falar na próxima aula. E aí a Laura perguntou sobre essa estética minimalista a ver com a gripe espanhola e ideia de necessidade de maior higiene. Tem a ver, principalmente, não gripe espanhola, mas antes disso, tuberculose. Ventilação, higienização das cidades, assim, era uma ideia que transcende a arquitetura. Está na medicina, está na cultura, está no planejamento urbano. O urbanismo, inicialmente, ele é um esforço higienista,
não inicialmente, mas assim, o urbanismo do nascimento, o urbanismo moderno está ligado a isso. Então a pergunta da Laura sobre essa estética minimalista ter a ver com a gripe espanhola, eu diria que assim, não é estética minimalista, mas é a claridade, a luz, a ventilação, a limpeza, né? Tem a ver com isso. E aí questões estéticas, aí é um pouco mais complexo, tem mais coisa aí, né? Uma espécie de simplicidade das formas é uma questão um pouco mais ampla. Tá? E sobre o tijolo eu vou falar, sobre a escolha de materialidade, eu vou falar um pouco mais adiante. Né? Vamos lá, vamos voltar às perguntas. Tá? A Júlia e o André Felipe perguntaram sobre as áreas de permanência no piano nobile. Né? Assim, eu entendi que que eu dei a entender na aula, talvez, que tudo que acontece ali é o fabuloso promenade arquitetural, é o passeio. Né? Aquele pavimento inteiro só serve para a gente se deslumbrar com o trânsito. E, de fato, as fotos que aparecem, né, a casa está vazia. Então, a gente não vê a vida. Né? Tem uma foto, ou duas fotos que eu mostrei, que tem alguns móveis ali. Né? Bom, na verdade, gente, o que acontece? A ocupação da casa, ela se dá naquele grande espaço da sala. E ali, o espaço da sala é muito generoso. Só para vocês terem ideia, né, naquele ritmo A, B, o vão pequeno, ele tem, se eu não me engano, é 13,75 ou 13,60, não consegui verificar essa informação, mas é por isso, é mais de 3,5 metros. E o vão grande é 7,5 metros, 7,20 metros. Então, quando você junta a sala, você tem um vão pequeno mais um vão grande, você tem quase 11 metros de largura, só de sala. E a sala de permanência, sala de estar, porque o jantar ainda está em mais um vão de 7,5. Ou seja, tem muito espaço ali para você botar os móveis e constituir territórios, recintos, espaços que seriam os espaços de permanência. E aí você circula ao redor, circula entre. Né? A gente não tem registro disso e eu não encontrei nenhuma planta que mostrasse, olha, era assim que era ocupada. Mas o que é interessante, né? A gente pensar assim, como uma linha de investigação, assim, como que era a disposição dos móveis, né? Como é que o interior existia? Tem pesquisas e discussões sobre isso, como que o interior, né? Então, assim, a área de permanência é tudo aquilo. Você tem N móveis que vão se associar ao espaço livre, né? O que é importante notar é que, assim, sendo livre o espaço, você pode ocupar de diferentes maneiras. Né? Então, acho que, inclusive, na foto que a gente vê, uma foto antiga da família, a gente tem uma mesa, uma espécie de mesa de jantar, no espaço que é pensado para a sala de estar. A mesa não está na área de jantar. Pode ser que tenha até outra lá na mesa de jantar, mas tinha uma mesa ali. Então, né, uma ocupação talvez não prevista, não sei. Tá bom? Eu não sei se eu respondi, assim, né? O espaço de permanência é ali. Uma distinção, eu acho que é importante, eu usava às vezes na aula de CFA2 um exemplo para falar sobre espaço de permanência e espaço de deslocamento. Na FAO, quando a gente pega os corredores lá do bloco A e as salas de aula, a gente identifica muito claramente o que é espaço de deslocamento. Aquele corredor de 170 metros de comprimento. O que é espaço de permanência, o espaço de destino, para onde a gente vai? São as salas de aula. Você abre a porta, entra e senta. Né? Agora, quando a gente está lá no térreo, que a planta é livre, e o espaço é mais líquido, né? Ele é mais aberto, assim, liso, você pode circular em várias direções. E aí você vê, assim, é tudo deslocamento? Não tem nada de permanência ali? Tem sim. É constituído pela ocupação. Então você tem ali na Rio Books, atrás dos elevadores, um espaço de permanência, a gente senta, né, tem os móveis, se constrói um recinto. Quando se faz uma assembleia no grande átrio da FAO, vira um espaço de permanência, a gente faz umas rodinhas ali. Tem uma galera que, né, vai fazer debate, quer que seja público, leva lá, discutir N questões, né, o pessoal da EBA faz muito isso, vai lá, faz uma rodinha, apresentação de trabalho, né, o átrio vira espaço de permanência em alguns territórios ali. Mas a planta é livre. A gente não identifica.
Se você olhar a planta original da FAO, não tem nada que marque que ali vai ser Rio Bux. Então é um pouco isso que acontece com a planta livre na ocupação do piano nobile. Você tem um espaço amplo. E só com a presença dos móveis e com o uso do dia a dia é que você vai fincar ali, ó, aqui é uma sala. Né? E quando vocês começarem a fazer arquitetura de interiores e entender um pouco mais isso, vocês vão ver a importância que tem os móveis, os tapetes, as mesas de lado, para conseguir constituir espaço. Uma mesa de centro ancora uma sala. Cria foco. Né? A gente vai ver o Charroux fazendo isso na Vila Schmink, com os elementos da arquitetura. Muito legal, assim, para associar com essa conversa aí. Enfim, é isso, tá? Planta livre, espaço de permanência na ocupação. Vamos lá. A Ana Clara perguntou sobre... falou sobre móveis sob medida na Vila Stein. Não são móveis sob medida, são na verdade, prateleiras, armários associados às paredes. Não são móveis, enfim, são prateleiras associadas à parede. Poderia se construir sofás assim, associados à própria arquitetura? Poderia, mas não é o caso. Tá? O Charroux faz isso, a gente vai ver hoje mais adiante. Bom, o que existem são prateleiras onde você poderia, ali ao redor daquele vazio com forma de piano. Né? Aí você também pergunta, Ana Clara, sobre os objetos tipo. Isso são objetos tipo? Não. Objeto tipo é uma outra coisa. Objeto tipo são objetos industriais, produtos da era da máquina, né? Que Le Corbusier adorava, porque ele dizia que a forma deles apontava para uma certa simplicidade da forma forte. Então ele fala de cachimbos, discos, garrafas, né? Que têm formas ligadas à sua funcionalidade imediata e que são perfeitas, porque é produzido industrialmente, então, assim, né, fruto da modernidade técnica, mas, ao mesmo tempo, fortes visualmente. Por que ele destaca isso? Assim, vamos imaginar como é que era feito antes. Né? Vai fazer uma mesa, você tem uma mesa com um pé todo ornamentado, curvo, cheio de detalhe. Era essa digamos assim, o design imobiliário dos objetos da vida no início do século. O nascimento do design moderno está associado a isso. Imagina assim, o cara faz um telefone. O telefone é uma coisa da modernidade, nova. Aí você vai pegar o telefone, ele está todo ornamentado, tem florzinhas, é um objeto pesado, cheio de ouro, cheio de né, frufru ao redor, todo rococó. Aí, né, os pensadores do projeto da modernidade vão dizer assim, poxa, para quê? Por que eu preciso de um ornamento de flor nesse telefone? Eu não posso ter só um objeto que seja fácil de eu pegar e tem um fone para o ouvido e um fone para a boca? Então o design ele vai estipar, vai extrair toda a ornamentação desnecessária e deixar a forma funcional do objeto. Mas é uma forma bonita. Aí entra a dimensão estética da coisa. Então ele diz, olha, o cachimbo ele é o mais funcional possível, mas se você olhar para os cachimbos, eles têm curvas suaves, né? A forma da garrafa, idem, ela é bojuda embaixo e estreita em cima, para eu poder pegar com a mão no gargalo. Né? E o gargalo, quando eu viro uma garrafa, o líquido desce devagar, porque ele tem um gargalo. Se tivesse uma boca larga, né, seria difícil de servir no copo. Então, assim, ela é funcional, mas ao mesmo tempo, se você vai olhar, as garrafas, né, os vasos, são desenhados de forma bela. Né? Então, ele está dizendo isso, olha, a forma desses objetos industriais que estão na nossa vida há tanto tempo, né, são formas que têm algo a nos ensinar. Vamos aprender com eles. Por que a arquitetura não pode ser assim também? Por que eu tenho que ficar enfiando pastiche de ornamentação floral na fachada do edifício? Por que não pode ser uma fachada limpa, uma parede ser apenas uma parede e não um suporte para toda essa ornamentação? E aí já um pouco respondendo a pergunta do Renan, né? Assim, por que é limpo? Tem uma questão de lógica da estética, né? Vem com a modernidade arquitetônica. Vamos adiante.
Lorena perguntou sobre a marquise, sobre a entrada. O nome daquele elemento é marquise, né? E ela é o elemento tradicional da arquitetura, né? Protege a entrada, posso ficar, bater a campainha, se eu abrir a porta não entra chuva, né? Estou protegido da chuva quando eu estou entrando em casa, é um elemento importante, tradicional. E também, assim, a marquise tão estendida, Lorena, ela também tem outra função, que é servir como um porte-cocher, que é o nome para porta-carruagem, ou varanda de carruagem, que nesse caso servia para carro, né? Você desembarca a pessoa quando estiver chovendo, protegida da chuva. Então isso existe nos edifícios, né? Hotéis, a gente vê aqui na rua, né? No Rio de Janeiro você vê isso, vai descer com as malas no dia de chuva, tem uma coberturinha, né? Você entra para dentro do espaço que é do porta-cocher. Então era isso que existia lá na casa de hoje de tarde, vai ter também. Tá? Sobre a marquise ser inclinada e a entrada da serviço também ser inclinada, e isso ter uma relação formal, eu acho que é possível sim, acho que tem um jogo aí. Né? Num você inclina para aumentar o tamanho da porta, no outro você inclina para baixo, diminuindo o tamanho da abertura, para diminuir a importância dela. Eu acho que tem um jogo formal aí também, você tem razão. Bom, aí o Rodrigo pergunta foi ele que perguntou, sobre a subida da escada, né? A escada de serviço não seria muito mais usada do que aquela social, porque é mais rápida, porque você vai a todos os pavimentos? Possivelmente sim, no dia a dia, né? Assim, aquele comentário que eu fiz para a Natália, você nem sempre é o empregado que vai entrar por lá, pode ser o proprietário da casa, vai direto do quarto, larga as coisas, entra pela entrada de serviço. Né? A gente vive fazendo isso, quem tem 2 entradas em apartamento, por exemplo, em casa, vive fazendo isso. Às vezes entra numa com as compras, às vezes entra na outra. Depende. Aí ele já coloca assim, então quer dizer que, será que aquela entrada grandiosa do piano nobre não seria usada apenas para eventos sociais, onde se espera que os convidados acessem? Né? Talvez isso acontecesse com mais frequência, né? Certamente os convidados de eventos sociais entrariam por ali, né? E aí o comentário que eu faço é primeiro lembrar que o evento social talvez fosse o evento cotidiano, né? Não sei como é que era a vida dele, mas possivelmente, sendo a casa tão longe, talvez não, mas assim, a vida de uma família americana, burguesa em Paris nessa época, era esses caras aí especialmente, né? A irmã do Steiner, uma poeta famosa, tem pintura dela do Picasso, né? O Matisse pintou o quadro dele, é colecionador de arte, está falando de gente abastada e que tinha vida social. Né? E eu não sei qual era a ocupação deles, mas tinha muitos americanos que viviam nessa época em Paris, assim, frutos de investimento na Bolsa. Né? 1929, ano que a casa é construída, é o crash da Bolsa de Nova York. Muitos deles têm que voltar, assim, tem relatos na literatura, é muito interessante entender esse período. Livros do Fitzgerald narram assim, os americanos em Paris. Era a farra, né, da pirâmide, da bolsa. Né, depois se quebraram e veio a depressão, aí eles tiveram que voltar. Eles faziam parte desse circuito aí. Então, a vida social, né, tá previsto no cotidiano, de certo modo, da casa. Por outro lado, aí, Rodrigo, isso que eu te coloco, uma coisa para a gente raciocinar, assim. Você tendo a opção de entrar em casa por aquela escada, com aquela iluminação, vendo... será que você não preferiria? Né? Andar um pouquinho mais e ter essa beleza, essa experiência de beleza? Então, assim, também a gente pensar que nem sempre a vida mais prática é a melhor. Vocês já passaram por aquela experiência de, eu posso ir pelo atalho, que é mais rápido, ou posso ir caminhando pela beira do lago, que é mais bonito? Vamos pela beira do lago, que é mais gostoso. Né? Então, nem sempre, assim, as nossas ações vão ser guiadas pelo que é mais prático, mais funcional. E isso é muito importante a gente lembrar enquanto arquiteto, porque se a gente entrar nessa lógica da praticidade e funcionalidade como, assim, um valor acima de todos, né, a gente deixa escapar partes importantes da arquitetura, que é, assim, a sua função de comover, de emocionar, de tornar a nossa vida mais bela e agradável. É importante isso. Né? Eu não estou falando de frivolidade, não, aqui, estou falando de um cotidiano mais feliz. A arquitetura pode contribuir um tantinho para isso. Acreditamos nisso.
Eu acredito nisso. Vamos lá. Aí, seguindo sobre a ideia de promenade arquitetural, né? A Júlia faz uma pergunta bem legal, assim, sobre a ideia da... Ela fala assim, o passeio é definido ali pelos volumes e pelo percurso, mas ele não pode ser também direcionado pelas janelas? Aí, sim, com certeza. As aberturas fazem parte da experiência do passeio arquitetural, né? Agora, a gente tem que entender que, assim, a gente dá destaque, quando vai falar disso, às paredes e aos elementos de circulação. Por quê? Porque eles são fundamentais para a condução do nosso percurso dentro do edifício. Você entra pela porta de entrada, você vai em direção à escada, porque então, onde você posiciona a escada, onde você posiciona a porta, vai determinar por onde você vai transitar. É fundamental, é assim que a gente lê uma planta, para entender. Assim, quando você começa a ter um pouco mais de experiência assim, em ler planta, você começa a sacar qual vai ser o trajeto. Não só qual vai ser o trajeto, mas para onde vai olhar a pessoa que está andando. Porque os nossos olhos estão, né, na fronte da nossa face, a gente olha para frente conforme a gente anda. Logo, a gente sabe onde as pessoas vão estar olhando. Né? Então, a importância dada às paredes, a forma dos vazios e a posição das portas e elementos de circulação, ao tratar do tema promenade arquitetural, é compreendido. Né? Agora, então, assim, eu não falei, eu acho que das aberturas, mas você tem toda a razão. A abertura faz parte dessa brincadeira. Uma, porque às vezes ela é o ponto de interesse que está lá no fim. Eu direciono o deslocamento da pessoa para que ela veja aquela janela que está lá no fundo, que vai enquadrar uma cerejeira que está no quintal. Então, você cria, às vezes, ela faz parte do jogo, as aberturas fazem parte do jogo. Além disso, as aberturas trazem interesse. Quando você abre uma janelona para olhar a paisagem, seu olho vai para lá, né? Mais do que para uma parede cega. E elas trazem luz. E no momento que você ilumina uma parte do espaço, ele também chama a atenção. Então, certamente tem um jogo aí que envolve paredes, elementos de deslocamento, passagens, e luz, e abertura, e forma do vazio. Às vezes, o pé direito alto, o pé direito baixo. Tudo isso faz parte da experiência de transitar pelo edifício. O passeio arquitetônico envolve tudo isso. Um comentário que eu queria adicionar aqui é a ideia da importância do passeio arquitetural. Assim, eu comentei isso, falei disso, fazendo referência às experiências de Le Corbusier na Grécia, em Pompeia, né? Ele andando pela Acrópole, você se desloca em zigue-zague, subindo o morro, acho que eu não comentei isso, mas está no livro dele. Você anda, você chega na Acrópole e vê o Partenon, né, em 3/4, tem todo um posicionamento de elementos ali, pensando no deslocamento do corpo no espaço. Também falei de Pompeia, né? Deslocamento dentro da casa romana. Mas eu não falei sobre outro aspecto que é comentado sobre a escolha, a vontade de fazer os passeios arquiteturais, que é a existência do cinema na cultura. A gente tem que lembrar que assim, o cinema estava aparecendo. Então, imagina que antes você, se queria olhar uma imagem, você tinha lá um quadro parado na sua frente e ponto, né? E você se deslocava lentamente pela cidade, às vezes com carruagens e tal. Agora você tem trem se deslocando rápido, carro se deslocando rápido, né, muitas imagens em movimento, e você tem cinema. Cinema tem uma imagem, corta para outra, corta para outra, corta para outra, então a sequência de imagens como parte da experiência cultural. Então muitos, né, teóricos e críticos, historiadores, falam sobre a importância da cinematografia, assim, isso nos nossos olhos, nos olhos desses modernos aqui, dizendo, olha, por que a arquitetura também não pode provocar essa experiência de sequências de imagens e de experiências ao longo do tempo, né? Então, também é interessante pensar nisso, né? Como que uma cultura, o modo de ver o mundo, de experimentar o mundo, às vezes nos fornece ideias para como fazer arquitetura. Isso assim, é uma questão que é válida. Hoje, né, a gente tem outras ideias que vêm a partir do modo como a gente vive o mundo hoje. É algo a pensar. Vamos lá. Adiante, a Júlia perguntando sobre as aberturas.
né, sobre assim, ela falou, lá na Vila, no Lelac, né, na casa da mãe dele, tem aquela aberturinha mais aquadradada na frente da mesa, no jardim. E na Vila Stein são as aberturas horizontais. Como é que ele passou, né, de uma para outra? Ele não passou de uma para outra. Na Vila Lilac você também tem as horizontais, e na Vila Stein você também tem aberturas mais aquadradadas. Então fazia parte do repertório, ambas faziam parte do repertório, né? A Ana Clara perguntou sobre por que a separação entre o terraço e a sala era tão definitiva, por que uma coisa era tão separada da outra, né? Por que não tinha permeabilidade? Eu não sei responder exatamente por quê, certamente está discutido. Eu, inclusive, tenho um texto que discute isso, que eu estou para ler e não li, chama Habitare l'aire, se alguém quiser procurar por esse nome, Le Corbusier, Habitare l'aire, está lá uma discussão sobre a relação do vazio com as salas dentro das obras de Le Corbusier, exatamente sobre esse tema. E lá você vai encontrar, Ana Clara, se quiser, em espanhol, mas, enfim, uma discussão sobre a evolução. O autor vai falar? Que, posteriormente, em outros projetos, você começa a ter mais permeabilidade entre a sala e os terraços contidos no volume. Mas eu chutaria para dizer que, nesse primeiro momento, ele está indo naquela direção que eu já tinha comentado em relação à resposta para a Natália. Tem uma separação do que é dentro e o que é fora. Assim, a beleza de eu estar dentro de casa vendo a paisagem é uma coisa. Daí eu a transitar para fora facilmente, não estou interessado ainda. Eu prefiro estar protegido e olhando. Não sei. E aí o terraço vira um outro lugar. Um lugar é a sala, outro lugar é o terraço. Então, sem continuidade espacial, para provocar essa diferença entre uma coisa e outra. Não sei exatamente por que ou qual a vantagem disso, né? Hoje, talvez a gente pensasse, quero conexão. E, de fato, no futuro, ele vai lá e amplia essa conexão. Mas bem observado, está separado, eu não sei dizer exatamente por quê. Aí, a Lila faz uma pergunta sobre construção, né? Então, ela começa perguntando agora, tem uma série de perguntas sobre construções, a Lila, do Iago e do Gabriel, e todas elas passam, de alguma maneira, pela Casa Dominó, pela Maison Dominó, ou Projeto Dominó. Então eu achei que vale a pena esclarecer algumas coisinhas sobre o Dominó. Tá todo mundo acordado aí, gente? Dá uma levantada, respira aí, porque eu estou falando sem parar para poder cumprir tudo isso. Na próxima eu vou selecionar algumas perguntas, tá? Mas vamos lá. Dominó é um projeto... Dominó, eu vou propor para vocês que o Dominó é duas coisas. Primeiro, ele é um projeto de um sistema construtivo realizado em 1914, 1915, que não foi adiante. Né? Termina ali. Né? Então, a primeira coisa, se a gente vai falar do sistema Dominó, a primeira coisa para a gente entender é que ele foi isso. Tá? Ele não foi realizado, essa pergunta do Iago, porque ele não era prático, não era bom o suficiente. Né? Diferentes consultores, amigos e engenheiros com o qual eu Corbusier trabalhava, olharam assim e disseram, olha, não tá bom, não houve entusiasmo. Existem sistemas já pensados dessa maneira, que são melhores, né? E não se interessou, não foi adiante. Mas ele chegou a patentear, o Le Corbusier chegou a patentear o sistema. Né? E aquele desenho que é famoso, né, que eu apresentei para vocês na aula, ele é um desenho que vai aparecer na aula de hoje de novo, ele é um desenho que fazia parte inclusive dos documentos para a patente do sistema, né, para o registro. Aí ficou por aí, não foi adiante. Tá? Outra coisa, aí a segunda maneira de ver o Dominó, né, é ele como uma ideia arquitetônica, como um arquétipo, que a gente vai falar logo em seguida. Sobre a primeira parte ainda, né, sobre o sistema original, que é feita a pergunta da Lila. Né, assim, como é que é essa laje aí, composta, laje sem vigas,
Ele pode ser construído, um pavimento pode ser construído sem a presença de vigas horizontais? Como é que a laje se sustenta? Daqui a pouco você até pode perguntar, lá na disciplina de concreto, Paulo Fernando, lá eles têm que ter viga. Como é que é isso? Não sei se Paulo Fernando fala isso ou não, enfim. Mas, bom, gente, na verdade, o que existe ali é um tipo de pavimento que é uma composição de pequenas vigas, muito baixinhas em sucessão, elas são repetidas. E entre uma viga e outra, você tem ou um vazio, ou uma matéria mais leve. Né? E tem uma camada de concreto em cima e embaixo. Então, na verdade, é uma espécie de placa semioca. Você tem vigota, 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 uma do lado da outra, só que entre uma vigota e outra, você poderia ter um vazio ali. Eu não sei exatamente qual era o projeto, o que previa o projeto da Maison Dominó. Mas esse sistema de você ter um vazio ou ter um elemento mais leve, está presente hoje, se constrói assim, a rodo no Brasil dessa maneira. Tem uma viga pré-moldada, outra pré-moldada, entre uma e outra você tem um tijolo oco, uma peça cerâmica oca, ou tem uma peça de isopor. Né? E você derrama concreto em cima, né? Faz com que o pavimento seja liso em cima, na parte de baixo você tem um alinhamento entre a base das viguinhas e essa peça oco, essa laje de isopor, e aí você vai olhar por baixo e vai ver ele plano. Né? No sistema que Le Corbusier imaginou, ele seria revestido, teria uma camadinha de concreto ali. Logo, quando a gente olha, você vê uma placa sem viga. Mas, na verdade, tem, o que eu estou dizendo é que tem uma série de viguinhas embutidas ali. Isso é o que a gente chama de laje plana. Se você procurar lá, sistema pré-laje, é tudo assim. Fato de você usar esse sistema sem viga, significa que a laje ela tem espessura suficiente, que essas viguinhas que estão ali dentro, elas são altas o suficiente para conseguir vencer vão. E que você também tem na chegada do pilar um certo reforço. Tem ali assim, soluções técnicas que viabilizam a eliminação da viga. Né? Então o projeto foi concebido dessa forma, tá? Originalmente. E é importante que ele seja assim, porque é isso que vai viabilizar a possibilidade do próprio morador fazer as divisões internas do jeito que ele quer, poder, o mesmo sistema abarca diferentes projetos, diferentes ocupações. Estava na ideia original do sistema Dominó, lá de 1914, essa flexibilidade. Tá? Então, um comentário importante é dizer que, assim, nesse sistema de laje sem viga, muitas vezes você tem menos, assim, os vãos que você consegue vencer com esse tipo de solução são menores. Por isso que os pilares eram recuados lá no sistema original. Se você recua ele da borda, você tem assim, uma laje de 6 de largura, mas o vão entre pilares é 4. Esse 1 metro de balanço para cada lado, ele está ali para viabilizar a construção. Né? Depois a gente vai ver que isso aparece com outra função mais adiante. Não sei se eu respondi a pergunta, Lila. E eu, em seguida, vou para a do Gabriel e do Iago. Bom, a segunda maneira de entender o sistema Dominó é como uma ideia arquitetônica. É como uma espécie de arquétipo de uma solução estrutural que a cada projeto vai aparecer de uma maneira diferente, né? Mas que tem na sua origem arquetípica aquele arranjo. Viga sem laje, né? Laje sem viga, pavimento sem viga, pilar recuado da borda, né? Pilar em malha regular, né? E isso, digamos, está exemplificado naquele esquema, naquele desenho, né? Mas, digamos, cada projeto ele vai aparecer de uma forma diferente. Você vai ver na Vila Savoie, o vão entre pilares é de 5 metros, a malha de pilares é muito maior, porque o projeto tem 20 por 20, você tem pilares que são redondos, né, são colunas, a maior parte, pelo menos os que estão livres, e não são quadrados. Em alguns casos você tem viga sim, em outros casos não. Então, as adaptações são feitas projeto a projeto. Mas Le Corbusier refere-se ao sistema Dominó como dizendo, olha,
as ideias que eu vim aplicando ao longo da década de 20 já estavam todas ali, ó, naquele sistema. Esse sisteminha ali é que viabilizou o meu esquema. E é na estrutura que o esquema está. É como que a estrutura de concreto armado se organiza. Isso é que viabiliza eu fazer uma série de coisas. Isso é que viabiliza eu fazer pilotis, o que viabiliza eu fazer terraço plano. Todos os 5 pontos derivam, né, só são tornados possíveis por causa desse tipo de arranjo estrutural. Né? Então é assim, a segunda existência do sistema dominó é como uma ideia arquitetônica. E é assim que ele entra para a história da arquitetura. Né? A gente volta e vai lá e fala do sistema dominó. É porque ali tem a chave para um certo modo de organizar a estrutura que viabilizou soluções espaciais e formais posteriores. Né? E Le Corbusier tinha consciência disso, na obra completa ele vai lá, apresenta, eles... Que lindo, uma síntese de ideias, né? Estava presente lá em 1914, eu nem tinha me dado conta. Fala sobre isso. Daí vem as perguntas do Iago e do Gabriel, né? Assim, pô, e nos outros projetos você não pode mudar as dimensões, não tem que mudar as dimensões, é possível fazer com mais pavimentos, é possível estender? Sim. O sistema dominó é uma ideia que, digamos, se transforma. Você aplica esse jogo de placas mais pilares em diferentes extensões, empilhamento em altura, né? Tem a gente, quem fez a experiência da extracurricular comigo antes desse PLE sabe do que eu estou falando, né? A gente conversou um pouco sobre isso, sobre a ideia do dominó aparecendo em diferentes projetos. Bom, finalizando, gente, estamos indo para o fim. Giovana perguntou sobre o avanço de Le Corbusier no que diz respeito às técnicas construtivas. Né? Como é que ele teve essa ideia? Uma coisa tão inovadora, a gente vê pela imagem do carro, que era uma coisa muito nova, lembrando que o carro que aparece na foto, ele era um carro também muito novo, naquela época. Né? Hoje parece um Calhambeque, mas é para ver que interessante as formas, né, assim, que Le Corbusier propôs. A arquitetura evoluiu muito, mas, assim, de certo modo, ainda é válida. Aquelas formas ainda são válidas. As formas do Calhambeque não são mais válidas. Bom, mas então, assim, como é que ele pensou nessas técnicas? Como é que ele conseguiu produzir tantas coisas novas? Giovana, importante. Le Corbusier não realizou nenhum avanço do ponto de vista tecnológico. Todas as soluções técnicas que ele estava realizando ali já tinham sido experimentadas, desenvolvidas, trabalhadas por outros arquitetos, inclusive o Perret, com quem ele trabalhou e aprendeu a construir. O sistema de concreto armado, moldado em loco, com aço, concreto mais aço lá dentro e tal, tinha sido registrado em 1880, alguma coisa, pelo Hanebick. Então, você tem, assim, ele estava se aproveitando de técnicas já desenvolvidas, né? E fazendo um discurso a favor dessas técnicas, então parece que ele é um inventor delas, mas não é. Então, assim, ele estava trapaceando? Não. A questão é que ele inventou outra maneira de organizar espaço, de pensar forma arquitetônica a partir dessas técnicas. A inovação dele está nesse sentido. Ele pensa uma nova sintaxe formal para a arquitetura, ele pensa novas formas, nova maneira de relacionar espaço. Ele e outros arquitetos que estavam no mesmo banho, né? Usando os sistemas técnicos. Então, fazer um pilar de seção circular não era grande inovação. Né? Isso se fazia. Porque a inovação dele está em pensar assim, uma arquitetura a partir desses recursos da construção. Eu acho que dá para ficar com essa ideia. Assim. Ele inventou uma nova arquitetura. O Hanebick inventou um novo sistema de construção. Bom, e sobre construir formas, será que ele desenhava as formas e tal? Sim, é assim que se faz projeto de concreto armado. Né? Você faz a forma, mergulha concreto lá dentro, depois tira a forma, o negócio está duro. Bom, aí agora voltando naquela pergunta do Renan sobre por que não faz de tijolo e tal, é uma escolha
estética, é pureza, é limpeza, é forma abstrata. A gente vai ver na aula de hoje isso aparecendo em outros arquitetos também. A importância de tornar a parede apenas um plano abstrato. Eu não vejo nem a materialidade, ele é um plano branco. É um direcionamento estético da época, das vanguardas modernas. Você apaga a materialidade. Quando você chega lá no pós-guerra, a materialidade vem à tona. Aí você vai ver os tijolos à vista, o concreto armado não revestido. Né? Mas a gente está falando aqui de arquitetos que estavam pensando numa arquitetura associada a todo um universo de arte visual, pintura, escultura, que pensava nas formas de maneira abstrata, né? Que não vê parede, vê plano, que não vê pilar, vê cilindro. Né? Pensa no mundo a partir desses elementos geométricos. E isso tem uma consequência. Se você quer ver um plano e não uma parede feita de tijolo, você tem que esconder o tijolo. Você esconde ele fazendo o quê? Revestindo e pintando o revestimento. Apagamento da materialidade. Então isso está presente nas vanguardas, assim, de modo transversal. Né? Mas assim, logo depois, eu falei em pós-guerra, lá em 1935, Le Corbusier já está fazendo edifício com parede de pedra, né? Assim, logo ele sai dessa onda purista aí, que dura mais ou menos 10 anos. Tá? O Iago perguntou se essa coisa da laje é como a casa de Paquetá dos irmãos Roberto. Mais ou menos, é isso aí. Lá tem uma laje zona plana, uma plataforma, né, sem viga embaixo. Na verdade, as vigas estão embutidas. Se você for olhar com atenção, a laje da casa de Paquetá, Iago, ela tem um chanfro, ela fica mais grossa, mais fina. Mas sim, a gente está falando de você olha por baixo e vê, né, uma continuidade na parte de baixo, você não vê a viga. Tá? Vamos lá, é como as lajes da FAO. Só que na FAO a viga está embutida lá dentro, o vigão dessa idade, né? Você tem uma laje no pavimento e na parte de baixo, ao invés de ter um forro, você tem uma segunda laje. Quando você olha para o teto da FAO, lá no Pilotis, você vê assim, centenas de metros quadrados de laje, de uma segunda laje, né? Não é a laje da sala de aula, é uma segunda laje que está pendurada lá embaixo, tem até umas visitas ali, tudo rebocado de branco. Né? Para aparecer para ter essa imagem da arquitetura corbusiana, que é o plano do pavimento sem viga embaixo. É a força que essa ideia tem. Né? Você não quer ver a viga, você esconde a viga fazendo uma segunda laje. Então, se lá no Maison Dominó a gente tinha isso ali em 25 centímetros, né, de laje, na FAO a gente tem isso em 70 centímetros. Mas a ideia é a mesma, essa é uma sequência de vigas paralelas e um oco entre elas. Isso fazendo uma espécie de placa grossa que faz o pavimento. Deu para entender o paralelo? Uma placa grossa? Essa é a ideia formal que está presente na arquitetura de Le Corbusier, que vai entrando na arquitetura moderna brasileira a roda. Assim. Vamos ver a viga, tudo escondido. Vamos lá, aí Natália. Agora tem uma série de perguntas, as finais, tá? Sobre a malha, também sobre a ideia de composição. Tá? Então, voltando para aquela coisa do AB, AB. Vamos lá, primeiro a Natália pergunta sobre a simetria, né? Se o eixo de simetria ele está em uma recuperação na ideia das construções da Idade Média e tal. É uma ideia de recuperação do passado, sim, porque o princípio da simetria é um princípio vigente no classicismo e ele invade, né, permanece durante a Idade Média. Mas a gente está falando aqui de classicismo, a referência é clássica, não é Idade Média. Aí tem uma diferença importante aí. A Idade Média é gótico, né? O clássico ele é Grécia, Roma, aí tem Idade Média, e depois o Renascimento é o Renascimento do clássico. Então, né, a periodização histórica a grandes traços é isso. Né? Mas, então, assim, não é uma recuperação da Idade Média, é a recuperação de um princípio que era presente no clássico, mas que, na verdade, é um princípio histórico, né? Simetria, simetria é da natureza, está no nosso rosto. Né? Orelha de um lado, orelha de outro, orelha de um lado, orelha de outro. Então a gente está falando de talvez o princípio de visualização, de organização do mundo visual, assim, mais embutido na nossa placa-mãe aqui. Assim, qualquer bebê de 2 meses entende forma simétrica.
entende mais o que é simétrico do que aquilo que não é simétrico. Então, simetria é esse princípio, ele recupera isso, né, mantém presente na arquitetura da Vila Stein, sim, porque ele está fazendo uma referência clássica. E se você pegar a Vila La Roche, não tem essa simetria. Se você pegar a Vila Savoie, ela tem parcialmente. Olhar para a distribuição da planta, não tem simetria. Né? Então, ele está fazendo um jogo aqui entre a possibilidade de uma organização simétrica, por um lado, mas um equilíbrio de formas assimétrico. De um lado tem uma coisa, do outro tem outra. E elas se equilibram, elas têm valores comuns. Então a ideia de um equilíbrio dinâmico, de um equilíbrio é uma coisa, simetria é outra. Simetria é matemática. De um lado tem uma janela, do outro lado tem outra, é tudo igual. Né? Equilíbrio não. Equilíbrio você tem, de um lado tem uma coisa, do outro lado tem outra, e elas se equivalem, têm pesos visuais semelhantes, né? Mas não são idênticas visualmente. Então, Le Corbusier tem as duas coisas ali. Ele tem simetria, né? Faz aquela abertura, aquela varanda superior lá, bem simétrica, né? Mas tem equilíbrio. De um lado, a marquise, de outro lado, a varandinha, de um lado, a porta grande, de outro lado, a porta pequena. Então, ele joga com essas duas brincadeiras. E quando vai para a fachada de fundos, mais assimétrico ainda. Né? Então, não sei se eu respondi, né? Isso é uma brincadeira com o passado. Ele recupera, em parte, o princípio da simetria, que era clássico, mas é transcendente em relação, né, historicamente. Finalmente, Natália, Gabriel e Thales fazem perguntas diversas sobre a grelha, né? Porque eu acho que eu vou tentar responder elas com uma resposta única, falando sobre qual o sentido daquela grelha. Né? Bom, em primeiro lugar, é um princípio de organização. Quando a gente vai arrumar alguma coisa, quando a gente vai organizar o nosso projeto, é muito bom ter um princípio de organização. É um princípio de ordem. E qualquer malha é um princípio de ordem muito legal para organizar coisas num plano, num espaço bidimensional. Então, se você vai fazer aqui, a tábua de corte. Tem uma malha aqui. Organizar o espaço, ela ordena o mapa, né, paralelos e meridianos. A gente ordena, entende o espaço e lança alguma malha. Então, primeiro que tem ali é um instrumento de projeto. Malha como instrumento de projeto. Isso em diferentes épocas e diferentes histórias, né, partes da história da arquitetura. Né? Não é a única maneira, não precisa necessariamente ter uma malha, mas uma malha é um princípio de projeto. E quando você tem uma malha, você pode ou não seguir a malha. É uma espécie de, digamos assim, linha, guia, que está embaixo do seu papel manteiga. Você pode traçar sobre a linha, ou você pode não traçar. Você pode traçar fora dela, para brincar com ela. Né? E é isso, Thales, que ele faz. Você pergunta, por que ele foge? Ele foge porque ele está querendo criar uma situação espacial, estética, rica. Então ele usa a malha para posicionar a parede sobre a malha, em alguns pontos. Usa a malha para posicionar as colunas circulares, né, e deixar soltas no espaço, em alguns casos. E usa a malha para não seguir ela, quando faz uma parede curva que foge da coluna, a parede da sala de jantar. E quando ele faz isso, ele cria um volume estranho, imprevisto, ele destaca a presença daqueles dois pilares no meio da sala, né, e cria um jogo estético de volumes se aglomerando dentro do espaço. Né, é a brincadeira purista dele. Né. A gente vai ver na Vila Sarabái, que tem referência à Maison Jaoul, daqui a 2 aulas, ele fazendo isso com outras formas. Uma coleção de volumes dispostos no espaço. Então é uma escolha, é uma linguagem formal, uma linguagem estética. Tá? Ele foge da regra para poder provocar esses eventos visuais dentro do espaço. Tá? Aí a Natália perguntou, por que ele não segue em todos os pavimentos? Ele segue sim, em todos os pavimentos a malha está lá posicionando os pilares. Em alguns casos ela posiciona pilares e paredes, em outros
posiciona algumas paredes e outras estão fora da malha. Mas a malha está presente em todos os pavimentos. Certamente, se você pegar as plantas e botar a malha em cima, você vai identificar lugares onde bate e onde não bate. Então, essa é o jogo. É o princípio organizador presente, assim, digamos, na prancheta dele, que ele joga, né, seguindo ou não seguindo. E isso, quem fez comigo a disciplina o Ateliê B, né, o Ateliê Beta, Lorena, Gabriel, tiveram essa experiência aí. Vocês tinham, cada um tinha uma malha. O Gabriel usou uma malha lá de 6x6, né, posicionou pilares numa posição X, reservou faixas para as escadas, não foi, Gabriel? Então você tem ali essa organização. Quem usou o traçado regulador em CFA1 também usou isso. É uma malha que estava lá, às vezes você cria, né? Então é isso, é um princípio organizador que está presente, né? E aí, claro, a recuperação que o Le Corbusier faz da malha com proporção áurea, palladiana, tá dentro daquela chave de, ó, vou voltar lá para o clássico, vou aprender com ele, vou fazer essa citação e tal, né, que só é descoberta muito tempo depois, assim, né, mais de 20 anos depois. Muito interessante, né, essa descoberta de, olha, nossa, o cara fez um negócio igual um Palladio, vê se pode, o arquiteto moderno vanguardista. Né, assim, um princípio de organização que foi conveniente para ele no projeto, né. Partes estreitas, na faixa estreita, escada na faixa estreita, sala juntando duas faixas, terraço na faixa larga. Né? Foi conveniente ter faixas de diferentes dimensões. Né? É prático. Bom, não sei, gente, entenderam? Chegamos aqui em 2 horas seguidas de aula. Vamos descansar um pouco? Se vocês tiverem mais perguntas, façam no privado para mim. Eu vou ver se eu consigo responder, mas espero ter complementado a aula sobre Le Corbusier. Não vamos usar tanto tempo da terceira aula para responder sobre Charroux. Eu vou tentar ser mais sintético e vocês não vão todos também fazer perguntas, alguns vão botar comentários. Mas eu acredito assim, que vale a pena investir um pouco de tempo no Le Corbusier, porque assim, isso não é para seguir ele necessariamente, né? É para aprender. Assim, tem que estar no nosso conhecimento, na nossa cultura arquitetônica. O que a gente vai fazer com isso é de cada um depois. Tá? Mas acho muito indispensável entrar na obra desse arquiteto. A gente não pode passar sem entender algumas dessas coisas. Tá? Bom, proponho a vocês, então, um intervalo de meia hora, pode ser? E voltamos com a casa Schmink. Descansem, dá um cochilo aí, se tiver com sono, faz o café. Tá? Porque vai ter mais aí 1 hora e pouco de aula depois, tá bom? Beleza. Tá? Meia horinha. Agora são 4h30, a gente volta? Tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos voltar e cair dentro da Pedro. semana. Fala, pergunta. Não é pergunta não, é só que a Marcele mandou um beijo. Tá bom. A Marcele tá fazendo monitoria? CFA2? Tá dando monitoria pra Flávia. A Flávia? Ah, legal. Então tá. Boa sorte pra Marcele. Tá? Uma tarefa difícil aí. Então tá, até logo. Eu vou cancelar aqui o Meet e vou abrir outra, tá? Ou não, eu vou só simplesmente me apagar. Mas se vocês quiserem sair e voltar de novo na mesma aula, tá valendo, tá? Eu vou ficar apagadinho aqui, 4h30 eu volto aqui. Valeu. Pause na gravação. Como é que eu faço?